Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula de Ciência dos Materiais. Para quem está chegando agora aqui no canal, eu sou o Renato, sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Hortolândia, aqui no interior do estado de São Paulo. E vocês estão aqui na página do curso de fabricação mecânica, onde colocamos aí diversos conteúdos, aulas do curso de fabricação mecânica, também do curso de engenharia de controle de automação, tá? Então, esse módulo, né, essas aulas que eu tô lecionando aqui em vídeo, é para uma turma de engenharia, e nós estamos na nossa sexta aula de ciência dos materiais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de aumento de resistência mecânica para metais, né? Traduzindo em outras palavras, como é que eu faço para modificar o comportamento mecânico de um material, né? Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre as imperfeições cristalinas e eu falei para vocês da importância que tinha um defeito linear que nós chamamos de discordância para a deformação plástica dos materiais, tá? E aí eu comentei em algum momento que quando eu faço uma inibição do movimento da discordância ou quando eu tenho um impedimento que essa discordância se movimente pelos planos de maior densidade atômica, eu consigo de alguma forma aumentar essa resistência mecânica desse material, tá? Então na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais específico disso. Então na aula passada a gente comentou das imperfeições cristalinas e nessa aula eu vou falar um pouco como que eu posso modificar um comportamento mecânico, melhorar, né, por exemplo, uma resistência mecânica ou melhorar uma plasticidade do material, tá? Então é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Vamos lá? Bom, então a primeira coisa importante, né, é a gente lembrar da importância que tem as discordâncias para a deformação plástica dos materiais, né? Pegando aqui mais especificamente para metais, então o que garante que esse metal vai ter uma boa deformação, um bom comportamento plástico, é as discordâncias que se movimentam com um certo grau de liberdade por esse material, tá? Então quanto mais fácil ou quanto menos impedimento tiver para essas discordâncias se movimentarem, então mais dúctil é esse material, mais macio, abre aspas, né? Mais mole esse material é. Tá? E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais impedimentos que eu tiver para a movimentação dessa discordância, mais resistente esse material é. Portanto, eu preciso aplicar uma força maior, uma tensão maior, para que ele entre num processo de deformação permanente, uma deformação plástica. Tá bom? Então vamos ver quais seriam as possibilidades que eu tenho, né, de aumento de resistência mecânica. A primeira deles é o aumento da resistência por diminuição do tamanho de grão, tá? Então vou falar com calma disso, mas a ideia é que quando eu diminuo o tamanho de grão, eu aumento a resistência mecânica. A segunda possibilidade, aumento da resistência mecânica por solução sólida, quando eu formo uma liga metálica, né, com adição de elementos de liga, tá? Terceira possibilidade, por meio da deformação a frio, que a gente chama de encruamento, tá? Encruamento, recuperação, recristalização e crescimento de grão, que é aí o que a gente chama de deformação a frio, tá? Ou se a gente pegar todas essas etapas, que a gente chama de recozimento rotineiramente, tá? E por fim, o quarto, que é o aumento da resistência mecânica por tratamento térmico. Esse tema quarto específico, ele é mais claro de se entender quando a gente trabalha numa aula específica, tá? Principalmente quando a gente trabalha com diagrama de fases ou tratamentos térmicos. Tá? Então eu vou comentar aqui com vocês, mas de qualquer forma a gente vai ver numa aula futura sobre o aumento de resistência por tratamento térmico. Tá? De um jeito bem simples a gente pensar aqui, todo mundo, né? É o seguinte, quando a gente pega um metal, né? E coloca num forno e aquece esse metal para fazer um tratamento térmico, o que eu quero ter? Eu quero que pegando o aço aqui, eu quero que esse aço aumente a temperatura, que esses átomos vibrem, né, tenham uma vibração atômica, eles trocam de posição, tenha difusão, e aí eu vou para a etapa principal dessa história toda, que é o resfriamento. Então a taxa de resfriamento, se é um resfriamento lento ou um resfriamento rápido, isso vai nos dizer qual é o comportamento mecânico ou qual é o tamanho de grão esperado para esse material. De um jeito simples aqui para nós, quanto mais rápido for essa taxa de resfriamento, ou mais rápido for esse resfriamento, menor é esse tamanho de grão.
Tá? E quando esse tamanho de grão ele diminui, eu aumento a resistência mecânica por um motivo que a gente vai ver aqui, que é essa questão da inibição do movimento da discordância, da energia que eu tenho que colocar ser maior para a discordância tomar uma nova orientação dentro de um novo grão, tá bom? Então, acho que da aula 4 daria para a gente dizer isso aqui de um jeito simples, tá? Então, simplesmente, tratamento térmico, resfriamento rápido, diminui o tamanho de grão, aumenta a resistência mecânica, tá? Em uma aula futura, eu prometo para vocês que a gente fala disso com um pouco mais de critério, com um pouco mais de calma. Bom, então vamos começar aqui pelo primeiro, né, com a ideia da deformação plástica. Então, os materiais, como a gente já viu, podem ser solicitados por tensões de compressão, tração ou cisalhamento, né? Acredito que todo mundo sabe o que é isso, né? Então, compressão, forças que comprimem o material, tá? Forças de tração, sentido opostos, né? Estou tracionando o material, por exemplo, um esforço num cabo de aço de, sei lá, num elevador, por exemplo, né? Ou de cisalhamento, que é esse esforço cortante, tá? Esforço que a gente pode dizer na transversal, que tende a cortar o material. E aí fica interessante isso que eu destaquei para vocês. Como a maioria dos metais são menos resistentes ao cisalhamento, que é a tração e compressão, e como esses dois últimos, tanto a tração e compressão, podem ser decompostos em componentes de cisalhamento, pode-se dizer que os metais se deformam pelo cisalhamento plástico ou pelo escorregamento de um plano cristalino em relação ao outro. O que acontece? Né? Eu comentei disso na aula passada. Quando eu estou submetendo esse material ao ensaio mecânico para, por exemplo, verificar o seu comportamento mecânico, pegar a curva tensão deformação, esse material ele vai passar por um regime elástico, por um regime plástico, a maioria de vocês já devem ter visto isso. Em algum momento eu vou ter o encruamento disso, né, que é o aumento da resistência mecânica por deformação a frio, e em um determinado momento, né, durante esse encruamento, mais para o final desse encruamento, a gente tem a formação de uma microfissura, de uma microtrinca, né, desse deslocamento, dessa discordância. E aí, essa falha ou essa fissura tende a acontecer ou normal a esse eixo que eu estou tracionando o material, né, ou um ângulo de 45 graus, dependendo então se é um material frágil, né, ou se é um material dúctil, né, que formam aí, talvez que vocês já tenham visto falar de tassacone e tal. Para nós aqui nesse momento não importa muito. O que eu quero dizer, como os planos que a gente estudou de maior densidade atômica, de certa forma, ocorre com essa inclinação, né, isso significa dizer que essa discordância se movimenta num plano de cisalhamento, né? Pensando num metal dúctil, se movimenta nesse ângulo perto, aí próximo de 45 graus, tá? Que seriam os planos de maior densidade atômica, como a gente já viu, tá? 1, da família 10 ou 1, tá? Dependendo se é CFC ou CCC. Bom, então só para a gente lembrar que esse escorregamento, né, dos planos atômicos, eles vão envolver o movimento de discordância que se movimentam preferencialmente nos planos de maior densidade. Tá? Em escala microscópica, a deformação plástica é o resultado do movimento dos átomos devido à tensão aplicada. Durante esse processo, ligações são quebradas e outras são refeitas. Né? Então, se a gente pensar lá na curva tensão-deformação, a gente sabe que passa por um regime elástico, na qual as forças interatômicas ali, a força de ligação metálica, por exemplo, né, ela ainda está presente, né, então os aços estão ali, os átomos estão ali juntos, né, porque eu tenho essa questão da resistência, né, desse material associado a essa ligação metálica, e à medida que eu vou aplicando força, né, eu consigo distanciar, né, esses átomos numa distância interatômica na qual essa ligação de fato ela é quebrada. Portanto, daí sim eu consigo entrar, depois do limite de escoamento, essa deformação permanente que a gente chama de deformação plástica. Tá? Durante essa deformação plástica, ora, se eu tenho movimentação de discordâncias, portanto, eu tenho ligações que estão sendo desfeitas por essa movimentação, né? Mas outras que estão sendo também refeitas, né, nesse sentido que eu tenho uma certa dinâmica, um certo movimento dessas discordâncias, desses defeitos. Tá? Nos sólidos cristalinos, a deformação plástica geralmente envolve o escorregamento dos planos atômicos, ou escorregamento de planos atômicos,
que é o tal do movimento das discordâncias, tá? Então, só para a gente concluir, a formação e movimento de discordâncias tem papel fundamental para o aumento da resistência mecânica dos materiais. Então, traduzindo tudo isso, né, pessoal? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que as discordâncias ela que vai nos dizer qual é o comportamento esperado para esse material, tá? Em outras palavras, restringindo ou não a movimentação de discordância, eu tenho materiais completamente diferentes. Se eu tenho uma liberdade, né, dessa discordância se movimentarem pelos planos de maior densidade, isso significa que esse metal ele é dúctil, tá? Se eu tenho bastante restrições a esse movimento no plano de maior densidade, significa que esse material ele tem uma resistência mecânica maior, tá? Tudo bem? Bom, uh, então eu acho que já coloquei esse slide em alguma aula anterior a essa, mas só para a gente lembrar, né? Então, nos materiais solidificados lentamente, eu tenho aí da ordem de 10 elevado à terceira discordância por milímetro quadrado. Os materiais deformados a frio, aqui no caso, né, 10 a 9 ou 10 a décima, e os materiais deformados e tratados termicamente 10 a 5, 10 a sexta. O que eu quero mostrar aqui para vocês é quando eu tenho um resfriamento extremamente lento, eu tenho tempo para que os átomos se organizem para dentro daquele cristal, para dentro desse arranjo cristalino. Então ele toma uma posição fixa aí, dependendo da estrutura cristalina, nas vértices, na face, no que for. Tá? Então esse átomo consegue arrumar uma posição para ele. Por quê? Porque eu tenho tempo, tenho difusão, tenho tempo, tenho condições de energia para que isso ocorra, tá? Quando eu entro com deformação em cima desse material, um processo de deformação, por exemplo, sei lá, laminação, trefilação, eu estou induzindo uma deformação plástica nesse material. Então, induzir deformação no plástico, no material, implica de eu aumentar esse volume de discordância, esse número de discordância presentes no meu material. Portanto, no material que foi deformado a frio, e isso é importante que eu digo aqui que necessariamente precisa ser a frio, em baixa temperatura, para não recristalizar, né, ele vai ter da ordem de 10 a nona, 10 a décima. Então, eu aumento consideravelmente, né, esse número de discordância, tá? E quando eu pego esse material que eu deformei a frio, eu faço um tratamento térmico nele, que a gente vai aprender daqui a pouquinho aqui, né? Genericamente a gente chama de recozimento, eu volto novamente a diminuir esse número de discordância, tá? Então, só para vocês verem como a deformação em plástica induz o aumento de discordâncias, né? E eu tinha dito isso para vocês, né, que durante essa movimentação de discordâncias, eu posso ter, né, entre outras coisas, discordâncias que ocorrem, né, em planos diferentes, mas em velocidades levemente diferentes, elas se encontram e aí eu tenho uma discordância maior acontecendo, ou simplesmente durante essa movimentação de discordância, ela consegue arrastar alguns átomos, né, e aumentando, portanto, essa linha de discordância, né, esse plano de discordância, esse plano de átomos, então, portanto, aumentando linearmente essa discordância, tá? Bom, então desses mecanismos, né, que a gente tinha visto, a gente sabe que eu posso ter o aumento da resistência por adição de elemento de liga, resistência por redução do tamanho de grão, por resistência por encroamento e por tratamento térmico. Então vamos pegar aqui o exemplo do aumento da resistência por adição de elemento de liga. Então vamos lá, vamos recordar o que eu tinha falado para vocês. Primeiro vamos voltar aqui do princípio de tudo. Dentro da engenharia estrutural, né, assim, dentro de aplicações de engenharia que eu tenho alguma solicitação, é necessário que esse material tenha uma resistência mecânica relativamente boa. Portanto, a gente usa muito pouco ou quase não usa metais, de uma maneira geral, que sejam puros ou quase puros em engenharia estrutural. Tá? Por quê? Porque esses metais com alto grau de pureza, eles são muito dúcteis, né? Muito macio, abre aspas, muito moles. Então, isso inibe a sua aplicação dentro de engenharia estrutural, para a fabricação de algum componente da indústria automobilística, né, da indústria de engenharia civil ali, né, enfim. Então, isso inibe a sua aplicação.
Então, para que eu possa usar esse metal, né, eu tenho que então formar uma liga metálica. O que é uma liga metálica? Eu já tinha dito isso para vocês na aula passada, é quando então eu formo uma liga minimamente com dois átomos diferentes. O soluto é aquele que eu estou adicionando, né, com algum propósito específico nesse material, por exemplo, aumentar a resistência mecânica, resistência à corrosão, enfim. E eu tenho já proveniente do processo de fabricação as impurezas, tá bom? Então, esse soluto eu estou adicionando para formar uma liga. E é aí que eu queria, e é isso que eu queria falar para vocês, a importância do soluto nessa história, tá? Então, quando eu adiciono esse soluto, esse outro átomo nessa liga, né, eu estou mexendo com o comportamento desse material, eu estou mexendo com essa movimentação de discordância, né? Ou seja, eu estou de alguma forma ou dificultando, né, ou facilitando a movimentação de discordância. Quando eu adiciono um átomo de soluto, esse átomo ele acaba também sendo uma barreira para essa movimentação de discordância. E aí eu queria entrar aqui nesse slide para vocês, né? Por quê? Então vamos lá. Imagine o seguinte, né? A gente viu lá na aula passada uma estrutura CCC. Tudo bem? Vou pegar aqui uma CCC, pensando que é o aço, tá? Então tenho átomos lá de ferro numa estrutura CCC. E aí o carbono, um átomo intersticial pequenininho, entra nos interstícios dessa célula unitária CCC, tá? Bom, a discordância ela precisa se movimentar por esse plano atômico de maior densidade. E aí o que vai acontecer? Além dos próprios átomos, né, do solvente, ela vai encontrar ali um átomo teoricamente estranho, que é um átomo dissoluto. Então, ao redor desse átomo dissoluto, se ele for pequenininho, igual essa condição A, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguma energia, né, que no sentido ao centro, né, portanto aí de compressão, que ao redor desse átomo intersticial, né, forma então essa região de energia que a discordância ao passar por aqui, né, sofre uma interferência. Tá? Então, o caminho que era, abre aspas, relativamente livre pelo plano de maior densidade, agora já não é mais. Porque, primeiro, que eu tenho um átomo de impureza e tenho uma região de mais alta energia aqui. Isso ocorre também quando tem um átomo dissoluto, né, do mesmo tamanho ou levemente maior. A única diferença é que ao invés dele ter uma força aqui compressiva, ele tem uma força de tração ao redor desses átomos. E aí a mesma ideia, a discordância vai encontrar uma dificuldade maior de se movimentar por esses planos que ela encontra aí esse soluto, tá? Essa solução sólida. Tudo bem? Bom, então quando o átomo, só lendo aqui, né, quando o átomo de impureza está presente, o movimento da discordância ele fica restringido, ou seja, eu tenho que fornecer uma energia adicional para que continue havendo escorregamento ou deslizamento, tá? Por isso, as soluções sólidas de metais são sempre mais resistentes que seus metais puros constituintes. Então, à medida que eu estou adicionando elementos de liga no meu material, né, eu estou formando uma liga e eu estou colocando mais obstáculos para essa movimentação de discordância, tá? Portanto, eu estou induzindo o aumento da resistência mecânica por solução sólida, tá bom? Isso explica para a gente de cara, por exemplo, por que um aço Mi-20 com 0,2% de carbono ele tem uma resistência mecânica pior ou ele é mais dúctil que um aço Mi-45, por exemplo, tá? Isso pensando que os dois metais passaram por um processamento idêntico, tá bom? Não estou pensando que eu posso trabalhar termicamente com esses materiais, tá bom? Ok. O aumento, e aí agora o segundo caso, é um aumento da resistência por diminuição do tamanho de grão, tá? Que a gente chama de deformação plástica. Então vamos lá. O que seria isso? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é sobre o contorno de grão, tá? O contorno de grão, ele delimita, né, essas fronteiras dos grãos, a gente estudou aqui, né, o grãozinho, rapidinho, né, o grão, metal líquido, vaza no molde, cada átomo toma uma certa direção ali na parede do molde que está mais frio, e esses átomos preferencialmente solidificam, né, nesse embriãozinho que está colado ali na parede,
e crescem assim numa certa direção, tá? Na hora que tudo isso solidifica, eu tenho um encontro desses grãos, tal, né? E aí eu fico com grãos em diferentes direções cristalográficas. E aí eu tenho uma fronteira entre esses grãos que não é nada, né? Uma fronteira aqui em nível atômico, tá? Que basicamente vai dizer que são orientações diferentes para cada um desses grãos. Então, uma discordância que está movimentando numa certa direção aqui, né? Claro que isso tem que estar solicitado tem que estar solicitado mecanicamente, né? Essa discordância ela vai encontrar uma barreira, que é o contorno de grão, e ela vai ter que tomar uma nova direção num plano de maior densidade. Então, para que isso aconteça, eu tenho que dar mais energia, ou seja, eu tenho que aplicar uma força maior para que isso ocorra. Tá? Então, é muito mais fácil, em outras palavras, é muito mais fácil deformar um material monocristalino, que tem um grão só, porque essa liberdade tem uma facilidade enorme de se movimentar, do que no material, num policristal, que tem um monte de grão, e cada hora eu tenho que dar energia para esse negócio modificar, né, tomar uma nova direção e continuar a deformação. Tá bom? Então, o contorno de grão ele vai interferir no movimento da discordância, no sentido de eu ter que dar mais força para ele tomar uma nova posição nessa nova orientação cristalográfica desse grão ao lado. Tá? Devido às diferentes orientações cristalinas presentes, resultantes do grande número de grãos, as direções de escorregamento das discordâncias variam de grão para grão. Cada grão, então, tem uma direção tem uma direção para esse plano de maior densidade, portanto, na hora que essa discordância entra nessa nova direção, eu tenho que aplicar uma força maior para que isso ocorra. Tá? Bom, vamos pensar aqui na discordância e escoamento. Só lembrando, né? Num ensaio de... A gente vai ver isso com calma, se não me engano, daqui 1 ou 2 aulas. Mas eu já vou colocar aqui para vocês. Né? Tem um regime elástico, na qual a tensão e deformação é proporcional, tá? Aqui um limite de escoamento superior, limite de escoamento inferior, e em uma determinada região aqui, né, normalmente associada à deformação de escoamento de 0,2%, na qual a partir desse ponto ocorre uma deformação plástica permanente desses materiais, ou ainda, né, eu começo a ter uma movimentação de discordância. Esse aumento da resistência que vocês estão vendo aqui, né, esse eixo é tensão, esse eixo é deformação, né? Então aqui eu estou aumentando a deformação em função do aumento da resistência mecânica, tá? O que está dizendo para nós isso aqui? Isso para nós representa o encruamento. O que é o encruamento, professor? O encruamento é o aumento da resistência mecânica por deformação a frio, ou aumento aqui da tensão, né? Por deformação a frio, tá? O que está acontecendo aqui? As discordâncias estão se movimentando, estou encontrando barreiras como contorno de grão, como solução sólida, né, intersticial, substitucional, e aí eu tenho que aplicar cada vez mais força para esse negócio continuar a deformar, tá? Bom, a tensão necessária para mover a discordância e gerar a deformação plástica está relacionada não só com a energia para mover e criar discordâncias, mas também para dissociá-la dos átomos dissolutos. Tudo bem? Então, durante a deformação plástica, na qual ocorre o encruamento, dentro do meu material, eu estou tendo várias coisas acontecendo. Né? Eu tenho discordância aumentando, eu tenho algumas aniquilando, né? Porque encontrou uma discordância em sentido contrário. Eu tenho discordância encontrando barreira de contorno de grão, tenho discordância encontrando barreira de solução sólida, intersticial ou substitucional. Tá? Então, tudo isso ocorrendo simultaneamente no meu material, tá? Então, essa ideia das discordâncias encontrarem dificuldade na sua movimentação é o que a gente chama de encruamento, né? Por isso que a gente tem esse aumento aqui da resistência mecânica, tá bom? Bom, então o que é o encruamento? É o fenômeno na qual um material endurece devido à deformação plástica, realizada por trabalho a frio, tá? E aí cabe uma explicação rápida aqui. Né? O que seria trabalho a frio? Trabalho a frio é quando eu deformo o material, a gente vai ver daqui a pouquinho, o grão vai ficar alongado, e ele não tem energia, não tem condições de energia ou calor
suficientemente grande, né, para que eu tenha um mecanismo de recuperação e recristalização, tá bom? A gente vai entender daqui a pouquinho. Recuperar e recristalizar. Recuperar é perder um pouco desse número de discordância que estava no contorno de grão. E recristalizar é fazer com que a partir dessa deformação eu tenha grãozinhos novos formados, tá bom? Continuando aí embaixo, esse endurecimento dá-se devido ao aumento de discordâncias e imperfeições promovidas pela deformação, que impede o escorregamento dos planos atômicos. À medida que se aumenta o encruamento, maior é a força necessária para produzir uma maior deformação. Bom, então vamos lá. Tudo que a gente viu, que eu acabei de falar para vocês no gráfico, está escrito, né? Estou explicando aqui, que eu escrevi aqui para vocês, tá? Então, passou pelo regime elástico, entrou no regime de deformação permanente, deformação plástica, após tensão de escoamento, começa a se movimentar essas discordâncias, né? Ela encontra a barreira como contorno de grão, como solução sólida, aumenta a resistência cada vez mais, até um limite, obviamente, né? Então as discordâncias começam a se acumular no contorno de grão, algumas começam a ancorar também em soluções sólidas, nesses átomos dissolutos. Minha resistência aumenta consideravelmente e o meu material, então, portanto, se encontra na condição encruado, se tudo continuar assim, tá? Então, ou seja, se eu paro essa deformação plástica ali, não vou até o final do processo, não espero a formação de uma microfissura, de uma microtrinca para esse negócio crescer e romper, né? A gente diz que o material se encontra encruado, tá? Algumas aplicações de conformação mecânica, para chapas, por exemplo, né, podem simplesmente acabar nessa situação de encruado. Então, pega uma chapa, deforma a frio, né, ela fica nessa condição de encruado. Eu já mostro para vocês o que é esse encruamento. Esse gráfico aqui, ele vai nos dizer o que ocorre com esse material que está encruado. Quando eu tenho, né, qual seria a diferença de um aço encruado, um aço 1020 encruado para um aço 1020 não encruado, tá? 0,2% de carbono. Então o encruamento ele vai aumentar a resistência mecânica, ele vai aumentar o limite de escoamento, tá? E ele vai diminuir a ductibilidade. Então aumenta o encruamento, né? O encruamento aumenta a resistência mecânica, o limite de escoamento e diminui a ductibilidade, tá? Então essas duas linhas, né, estão associadas à tensão. Então ele aumenta, né, o comportamento mecânico referente aí à tensão e ele diminui o comportamento mecânico referente a essa questão da plasticidade ou simplesmente da ductibilidade do material, tá bom? Então, à medida que eu vou cada vez encruando mais o material, ele vai ficando cada vez mais resistente mecanicamente e eu vou perdendo ductibilidade, ele fica menos dúctil, menos plástico, tá? Bom, e aqui eu queria gastar um pouquinho mais de tempo falando para vocês. Ó, eu tenho aqui uma microestrutura de um aço qualquer, tá? Esse aço ele se encontra aqui numa condição que a gente chama de recristalizada. Tem grãozinhos aqui equiaxiais ou quase redondos, vamos dizer assim, né? E aí eu deformo esse material. À medida que eu vou deformando, esses grãos vão ficando alongados, né? Então imagine que eu estou comprimindo esse material, achatando esse material, tá? Então esses grãos estão ficando cada vez mais alongados. Essas regiões aqui de contorno de grãos, que são, abre aspas, achatados, né? Elas vão ficar com um acúmulo de discordâncias, né? Então, eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Olha lá, fica com um acúmulo de discordância. Tá? Veja que esse material deformou 60%. Né? Então, saí de algo lá, sei lá, de 100 milímetros, deformei até chegar aí em 40, tá? Tudo bem? E aí eu tive, então, esse comportamento plástico. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, deformei 60%. Então, sai de uma condição equiaxial para uma condição deformada. Esse material, nessa condição aqui, a gente dá um nome para ele, e aí, se vocês quiserem escrever, porque eu acabei esquecendo de colocar, né, aqui nessa aula, eles chamam isotrópicos. Tá? O que é um material isotrópico, professor? É um material na qual o comportamento mecânico ele é independente da direção. Então não importa se eu puxar tracionar esse material para cá, ou nesse sentido, ou nesse qualquer direção, a curva esperada aqui é mais ou menos igual, né? A curva que eu espero obter desse ensaio é mais ou menos igual. Agora, para esse material, não.
porque eu já tenho uma direção preferencial, né? Os grãos já estão orientados numa direção preferencial. Então, o comportamento mecânico desse material, ele é diferente dependendo da direção. Esse material, especificamente, a gente chama de anisotrópico, tá? Isotrópico, na qual o comportamento mecânico é igual em qualquer direção, e anisotrópico, o material que é dependente, né, da direção cristalográfica. O comportamento mecânico é dependente da direção na qual esses átomos estão alongados, tá bom? Bom, e aí, pessoal, entra nos mecanismos de tratamento térmico de recozimento, tá? Então, aquele material que eu encruei, então peguei a chapa, deformei plasticamente a frio, ele vai ficar com um grão alongado, tá? Isso chama encruamento, tá aqui, né? Primeiro estágio. Isso é um material anisotrópico, tá? Esse tratamento térmico que a gente chama de recozimento, o que, que é? Eu pegar esse aço que foi encruado, eu ponho num forno, né, numa temperatura da ordem de 0,3%, de 0,3 ou 30% do 30, depende um pouco, mas 30, 40% da temperatura de fusão, tá? E eu deixo ele um tempo lá, para que ocorra as etapas, né, todas as etapas desses estágios do tratamento térmico de recozimento. O primeiro estágio é a recuperação. O que vai acontecer na recuperação? Aquelas discordâncias que estavam presentes nos contornos de grão, preferencialmente, né, uma parte delas consegue arrumar uma posição e entrar para dentro do cristal, tá bom? Então, uma parte dessas discordâncias a gente consegue recuperar, tudo bem? Uma outra parte dessas discordâncias, né, eu mantendo um prolongamento do tempo dessa peça no forno, ela começa a ter um que a gente chama de um subgrão. É um grãozinho, um microgrãozinho, né, que começa a formar a partir dessas regiões e contornos de grão que estavam cheios de discordância. E aí, com o prolongamento do tempo, esses grãozinhos vão crescendo e vão recristalizando, vão formando, então, um monte de grãozinhos novos, tá? A partir desses subgrãos formados anteriormente, aqui na recuperação, tá bom? E se eu continuar um prolongamento do tempo, aqui no T3, né, esses grãos crescem, que é o que a gente chama de crescimento do grão, tá? Então, cada um desses materiais tem um comportamento mecânico diferente. Esse é um comportamento mecânico, né, é um material que é muito resistente, pouco plástico, porque ele está encruado, tá? E é um material anisotrópico, na qual a resistência mecânica vai ser dependente da direção que eu estiver solicitando esse material. Na recuperação, eu consigo ganhar um pouco de ductibilidade ainda e manter altos níveis de resistência mecânica, né? Então, se eu parar a etapa do tratamento térmico de cozimento aqui, né? Se eu congelar a etapa aqui, dá para fazer isso, obviamente, né? Eu ficaria com o material recuperado, na qual ele vai ter um pouco mais de ductibilidade. E aí eu passo para outra, para recristalização. Esse material vai ter um bom comportamento mecânico, vai ter uma resistência mecânica alta. Ele já vai ser isotrópico, porque o comportamento mecânico aqui, teoricamente, é igual para qualquer direção, tá? E se eu continuar, né, um prolongamento do tempo dessa peça no forno, o grão vai crescer, né, esses grãozinhos aqui por redução de energia livres vão ficando cada vez mais redondinhos, vão tomando esses grãos ao redor, vão crescendo, portanto, tá? E aí, esse material já vai ter uma boa ductibilidade, vai ser o material mais ductil possível, né? E vai ter uma resistência mecânica comparativamente a esse pior, tá bom? Bom, então, resumindo aqui, tá, né, a recuperação. A recuperação, o que vai acontecer basicamente? Eu peguei a peça que foi encruada, coloquei no forno, mais ou menos 30% da temperatura de fusão, deixo isso um tempo, vai ter difusão, eu começo a ter uma movimentação desses átomos que estavam nessa discordância ancorada nos contornos de grão para dentro do cristal, tá? Então, eu aniquilo uma parte dessas discordâncias. Outras discordâncias, ainda nessa região de mais alta energia, começam a formar um subgrãozinho, entro para a recristalização. Então, na recristalização, a partir desses subgrãozinhos formados, esses grãozinhos crescem um pouco, tá? E formam grãos novos. Tudo bem? Importante lembrar que também na recristalização o número de discordâncias diminui ainda mais.
Então vai formar um grãozinho novo. Esses grãozinhos que se formam pelo material, a gente dá o nome de grãos equiaxiais. Quer dizer algo que está, em outras palavras, algo que está querendo ficar redondo, mas não é redondo, tá? E esses grãos equiaxiais é um refinamento de grão. A gente pode usar esses grãos axiais para fazer um refinamento de grão de uma liga monofásica. Tá? Então, o que acontece? Uma liga monofásica, que tem uma fase só, esses átomos se reorganizam, esses átomos dissolutos se reorganizam dentro do cristal. Né? Por exemplo, ligas de cobre e níquel. Tá? E aí acontece, esse efeito que a gente viu de ancorar a discordância nessa solução sólida, né, nesse átomo dissoluto, ele fica prejudicado, né, porque já que não tem um átomo intersticial ou um átomo substitucional ali estranho, não forma uma fase diferente, tá, em outras palavras. E aí um jeito que os engenheiros, os cientistas encontram de aumentar a essência mecânica de uma liga monofásica é por meio do encruamento. Então, deforma a frio, tá? Deformo, deixo tudo encruado, depois eu ponho essa peça, coloco essa peça num forno para fazer um tratamento térmico de recuperação e recristalização para nascer grãozinhos pequenininhos e eu aumentar a resistência mecânica dessa forma, já que eu não poderia aumentar a resistência mecânica, por exemplo, por formação de solução sólida, tá? Então seria uma alternativa para ligas monofásicas, na qual eu não teria essa possibilidade de fazer aí por outro meio, né, de solução sólida, tá? Bom, e aí, pessoal, a última etapa disso tudo é o crescimento de grão. Então, se eu continuar com esse metal, com essa chapa dentro do aço por um tempo mais longo, esse grão vai crescer cada vez mais e eu vou crescendo o grão, vou perdendo em resistência mecânica e vou aumentando a ductibilidade. Aí vocês podem perguntar, tá, mas qual que eu deixo, né? E aí é uma pergunta para ser feita para uma empresa, né? Então, vai deixar a chapa encruada, vai deixar a chapa recristalizada, vai crescer o grão? Isso depende, obviamente, da aplicação que esse material vai ter, tá? O que eu quero, o que é esperado para esse material, tá bom? Então, dependendo disso, a gente pode pensar em uma condição, vai deixar, por exemplo, encruado esse material? Será que é legal deixar encruado, né? Então, depende, tá bom? Depende da aplicação que vai ter essa chapa. É interessante que seja uma chapa que tenha um comportamento anisotrópico? Talvez sim, dependendo da solicitação que esse material vai ter, né? Enfim, então depende um pouco, na verdade muito, né, da aplicação desse material, tá? Pode-se refinar um grão de uma liga monofásica, né, como a gente tinha falado, por deformação plástica e por recristalização. Então, o que vai acontecer, né? A gente viu na aula passada, né? Então, esses contornos de ângulo de baixo nível, né, de baixo ângulo, eles têm uma certa facilidade para que ocorra aí uma difusão atômica, tá? Então, quando eu estou pensando que esses grãos, né, vão crescer, eu tenho que pensar que eles estão crescendo porque nessas regiões, né, que formaram subgrãos, e eu tenho aqui um contorno de grão de baixo ângulo, né, eu consigo ter uma troca, uma movimentação atômica, uma difusão mais facilitada. Tá? Então, esses subgrãos, né, esses contornos de baixo ângulo, eles são englobados. Né? Então, à medida que eu tenho tempo e energia suficiente, esses átomos aqui conseguem aproximar, né, com os átomos do grão vizinho, e aí eu tenho um contorno de grão novo formado, tá? Então, eu já tinha comentado com vocês a temperatura da recristalização da ordem de 1/3 a 1/2 da temperatura de fusão, tá? Entre 30% e 50% da temperatura de fusão, tá bom? Bom, pessoal, então quem quiser pausar aí para ir mais rápido, não ficar uma aula muito grande, tá? Aqui seriam as temperaturas de recristalização para os materiais. Então, sei lá, chumbo -4, tungstênio 1200, tá? Essa temperatura de recristalização é mais ou menos aquela ideia que eu falei. A temperatura de recristalização quer dizer o seguinte, é a temperatura na qual esses átomos entram no processo de recristalização, tá? É essa temperatura que vai nos dizer se esse trabalho é a quente ou é a frio, tá bom? Os trabalhos a quente ocorrem, obviamente, com uma temperatura maior do que a temperatura de recristalização, para que tenha condições aí de energia, de calor,
para que esse metal se recupere e se recristalize, tá? E o inverso é verdadeiro. Os tratamentos que eu quero que o aço fique encruado, ou que o metal fique encruado, vão ter que trabalhar numa temperatura abaixo da temperatura de recristalização. Bom, para terminar a aula, pessoal, qual é as vantagens e desvantagens, né, da deformação a quente e deformação a frio? Então, só lembrando, deformação a quente é aquela que ocorre com uma temperatura de recristalização maior, né, ocorre numa temperatura maior, né, acima da temperatura de recristalização do material. E a deformação a frio também, ao contrário disso, inversamente a isso, né, ela que é o trabalho que vai ocorrer com uma temperatura abaixo da temperatura de recristalização. Tá? Em outras palavras, metal vai recristalizar após a deformação? Vai, então é uma deformação a quente. O metal não vai recristalizar após uma deformação? Não, então é uma deformação a frio, ok? As vantagens da deformação a quente permite o emprego de maior esforço mecânico para a mesma deformação. Como o aço está aquecido, ele é mais dúctil, então eu consigo ter mais taxas maiores de deformação. Tá? Promove o refinamento da estrutura do material, melhora a tenacidade, elimina possíveis poros, já que a taxa de deformação é maior. Né? Deformação mais profunda devido à recristalização. Tem desvantagens, porque eu preciso de um ferramental, matrizes que vão aplicar o esforço que aguente calor, que aguente esforço e calor, tá? Tem o problema de oxidação, então esse metal que eu vou conformar, que eu vou trabalhar quente, quando eu tiro ele do forno, ele começa a sofrer um processo forte de oxidação, né? Então o oxigênio reage superficialmente com esse metal, formando óxido de qualquer coisa, óxido de ferro, óxido de alumínio, o que for, né, dessa reação, tá? E não permite, outro item importante de desvantagem, não permite obtenção de dimensões dentro de tolerâncias estreitas. E a deformação a frio, as vantagens, aumenta a dureza e a resistência dos materiais, a gente já viu isso, deixar o material encruado, né, aumenta a resistência mecânica. Lembrando que induz a formação de uma estrutura de grãos numa estrutura anisotrópica, tá bom? Permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias mais estreitas. Eu consigo deixar esse metal deformado em um nível de tolerância dimensional mais estreita, mais próxima ali do que eu quero, né, da condição final desse material, e produz melhor acabamento na superfície, já que esse material não sofre oxidação. E a desvantagem, necessidade de menores taxas de deformação. Eu não consigo aplicar uma deformação muito grande, porque como eu estou fazendo a frio, o material não é tão plástico assim, né? Então, se eu colocar uma taxa muito grande de deformação a frio, ele vai entrar no regime elástico e plástico e vai lá, enfim, fraturar, então não é interessante. E eu também tenho a necessidade de ter um equipamento mais potente, né? Porque ele vai trabalhar com a frio, o material é menos plástico, portanto eu preciso de mais altos níveis de tensão, tá bom? Pessoal, era isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre mecanismo de aumento de resistência mecânica. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Para quem está estudando aí no Instituto Federal de São Paulo, né, pode deixar uma pergunta lá no Moodle. Para quem está acompanhando as aulas aqui no YouTube, pode deixar aqui também escrever aqui embaixo nas perguntas, tá? Então quem gostou, deixa um curtir. A gente se vê numa próxima aula de Ciências dos Materiais. Forte abraço para vocês, bons estudos e até breve. Tchau, tchau.